Qual o principal objetivo da CPI? A CPI ela foi proposta por um vereador do PSOL, o vereador André Moreira. Eu, particularmente, tinha certas ressalvas em razão de se tratar de um ano eleitoral e tinha uma preocupação de se isso se tornasse realmente um grande palanque político. Obviamente, a gente sabe que a cidade de Vitória tem esse problema de poluição, do pó preto. Em função disso, eu, assim que cheguei à Câmara, criei a Frente Parlamentar do Pó Preto, com o objetivo de a gente trazer para esta casa um debate sobre esse problema e, através de um amplo debate, né, com empresas, sociedade civil organizada e para a própria sociedade, encontrarmos mecanismos para tentar reduzir a emissão de pó preto na cidade. Eu, particularmente, também por essa razão e também por existir na casa já uma comissão de meio ambiente, eu entendo que esses dois espaços de debate da área de meio ambiente, sobretudo também do pó preto, deveriam ser o local adequado para que a gente pudesse dar continuidade à discussão. Obviamente, a CPI ela tem um contexto historicamente, culturalmente, como fator de algum tipo de irregularidade ou de corrupção. Então, o que eu entendo que neste momento, a princípio, ao meu conhecimento, não há nenhum tipo de indício nesse sentido, e simplesmente um problema da cidade que precisa ser reparado. Então, por isso que eu acho que essa expressão, utilizar uma CPI, ou seja, né, uma comissão de frente parlamentar de inquérito, eu não acho que haveria necessidade de criar um terceiro espaço para discutir um assunto que a gente já poderia discutir na Comissão de Meio Ambiente e especificamente na frente parlamentar do Pó Preto. Mas, de qualquer forma, ela foi criada e aqui nós somos eleitos de forma regimentalmente, com os 3 membros indicados pelas maiores bancadas e os demais 2 membros indicados pelo presidente da casa, que recaiu sobre a minha escolha, do vereador Davi Ismael, o vereador Duda Brasil, o vereador André Moreira e o vereador Vinícius Simões. Fizemos uma eleição interna, a qual fui eleito presidente, e hoje estamos presidindo. O objetivo dessa CPI é tentar chegar exatamente aonde aquilo que nós gostaríamos de chegar também na frente parlamentar do Pó Preto, que é tentar buscar, junto com as empresas poluidoras, uma forma da gente amenizar essa situação da cidade de Vitória. Esse é o grande objetivo dessa CPI. Conforme a Lei 6.938 de 81, que versa a respeito da Política Nacional de Meio Ambiente, e a Constituição Federal de 88, no artigo 23, que diz que é de competência dos municípios, estados e da União a proteção, melhoria da qualidade ambiental e combate à poluição, de que maneiras e quais medidas de fiscalização serão adotadas? Então, os órgãos competentes de fiscalização, teoricamente, seriam a Secretaria de Meio Ambiente, mas especificamente, principalmente, o IEMA. Exatamente esse é o debate que a gente tem tido nas últimas reuniões da CPI, tentar ouvir a presidência do IEMA, os profissionais, os técnicos, de maneira para eles apresentarem os últimos relatórios e aquilo que foi feito na tratativa de redução dos poluentes, né, para que eles demonstrem para nós realmente que há um avanço, né, significativo na redução dessa poluição e melhor qualidade do ar. Então, basicamente, a questão de fiscalização, do ponto de vista técnico, se dá por essas instituições que têm os técnicos adequados para poder fazer essa auferição. No nosso caso, o nosso poder de fiscalização é no sentido de fazer cumprir a lei. Então, mas a gente tem alguns procedimentos que nos é limitado em razão de, primeiro, não ter conhecimento técnico sobre tudo e também instrumentos, né, tecnológicos, para que a gente possa realmente fazer essa avaliação. A gente depende de outros fatores, de outras entidades, né, que possam colaborar com essas informações, com esses testes, de maneira que nos subsidiar de informação técnica para que a gente possa atuar, né, na fiscalização. Como os vereadores que integram a CPI pretendem mitigar a emissão do pó preto? Então, como eu disse, é um pouco da primeira e com a segunda resposta, né, uma junção dessas duas ações. Nós estamos aqui hoje trabalhando no sentido de dar luz a essa discussão mais uma vez. A gente sabe que não é a primeira vez que se tem uma CPI,
Mas sempre se constitui uma CPI ou mesmo uma frente parlamentar sobre qualquer assunto, a gente provoca uma discussão e chama atenção para ele. E quando se chama atenção para qualquer problema, nós acabamos buscando novas soluções, né? Novos caminhos que tendem a melhorar, ou às vezes excluir ou reduzir. Não é este caso, a gente sabe que a gente não tem a utopia de achar que isso vai ser resolvido. Nós estamos trabalhando com duas empresas de grande produção, que é realmente um processo evolutivo, o processo da construção de uma sociedade moderna e industrial. A gente tem essa contrapartida, né? O que a gente busca é tentar equacionar isso da melhor forma. Eu costumo dizer sempre que são duas empresas importantes para a economia, tanto do estado quanto dos municípios aqui, sobretudo de Vitória e Serra, mas que geram muitos empregos diretos e indiretos, muitas empresas prestadoras de serviços dessas grandes empresas, de maneira que a gente tem que buscar um consenso onde a gente possa construir uma política pública de saúde pública, mas também pensando no empreendedorismo e meio ambiente. Então é dessa forma que certamente a gente vai atuar. Pelo menos essa é a minha ótica, a minha perspectiva de tentar melhorar a qualidade do ar da cidade de Vitória, mas também sem comprometer a economia e, sobretudo, os empregos que essas empresas geram para os capixabas. Há a pretensão de buscar uma medida para realização e reparação individual a cada morador das regiões afetadas pela emissão do pó de minério que tiveram prejuízo de ordem material e moral? Então, essa esfera não cabe a gente, né? Isso é uma relação muito particular de cada pessoa que se sentiu prejudicada, seja ela material ou pelas suas próprias saúde, que tem que buscar os caminhos legais, que é através da justiça. Obviamente isso requer todo um processo de comprovação, né, com laudos e tudo mais, mas que não cabe à Câmara Municipal de Vitória atuar nessa esfera. Isso é uma relação entre empresa, judiciário e as possíveis pessoas que tiveram esse tipo de dano, seja ele material ou mesmo pessoal, né, no que se refere à questão de sua saúde. Os agentes responsáveis pelo excesso da poluição receberam as devidas sanções? Então, é outra ação. A Câmara de Vitória ela não tem competência para autuar ninguém, nem gerar nenhum tipo de multa, qualquer coisa que seja. Esses aí serão os órgãos que nós estamos provocando, no caso, Secretarias de Meio Ambiente e o IEMA, que tem a legislação e seus técnicos para aferir essas possíveis irregularidades, se assim houver, né, que estão fora daquilo que foi aquelas tratativas que foram feitas junto com o Ministério Público, e se isso realmente de fato estiver acontecendo, eles é que têm a competência para poder emitir multas e qualquer outro tipo de sanção com essas empresas poluidoras, né?